morning, bem-vindos ao Chá com Deus desse domingo. Como que você passou a sua semana? Chegamos ao capítulo 19 do livro de Provérbios. Estamos literalmente quase começando uma contagem regressiva de 10 capítulos. Como que está sendo esse mês de julho para você? Especialmente pensando na forma que você lia a Bíblia, na forma que você se relacionava com a palavra de Deus. Eu quero conhecer um pouco através dos comentários de vocês. Amém? Pai, obrigada. Obrigada porque nós começamos mais uma semana aqui no domingo. Eu gosto de contar a semana começando no domingo e o Senhor nos deu o privilégio de mais um dia nos conectarmos com a sua palavra. Derrama sobre cada vida que está aqui a porção que cada um está orando, que cada um veio aqui buscar. E amplia, Pai, o desejo no coração de cada um para conhecer um pouco mais do teu caráter, assim como o Senhor tem feito todos os dias um pouco mais na minha vida. Essa é a minha oração, a minha declaração profética para cada um que acessar esse devocional, esse áudio sobre a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá, capítulo 19 começa dizendo assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. É muito forte esse versículo. Nós poderíamos ficar aqui quase que uma pregação inteira somente nesse versículo, porque aí nos perguntaríamos ao Senhor, o que é falar de forma perversa? Essa forma perversa, ela engloba o quê? Ela engloba todas as coisas que são contrárias aos mandamentos do Senhor. É um capítulo bem confrontante que dá para vocês pegarem aquelas 6 lições que eu vou pedir para o Pedro deixar aqui na descrição, que é o versículo chave, o que saltou para você, a promessa para sua vida, que é o número 2. Terceiro, qual que é a condição para você alcançar a promessa que Deus deixou nesse capítulo? Número 4, atributos do caráter de Deus. Aonde que você pode destacar um atributo do caráter de Deus nesse capítulo? Outra coisa que é o número 5, qual que é a lição principal desse capítulo para sua vida? E número 6, qual que é o versículo relacionado a essa lição principal? Pense sobre isso, sobre esses 6 pontos todas as vezes que vocês forem dedicar um tempo para ler um capítulo da Bíblia. Continuando, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentira não sairá livre. Olha que palavra exortadora sobre as mentiras, sobre falsos testemunhos. Versículo 6. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Mais uma vez, olha, versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. No mesmo capítulo da Bíblia, no versículo 5 e no versículo 9, nós encontramos a mesma direção. Aqui já tem uma chave sobre caráter de Deus, sobre uma exortação para quem mente, para quem levanta falso testemunho. No 10 continua assim: não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dará paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho para a relva.
O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Olha que forte isso daqui. Como é que você lida com os mandamentos do Senhor? Obedecendo ou desobedecendo? Versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é o amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Assim diz a palavra do Senhor, com esse capítulo de muita exortação, para nos levar à sabedoria que vem do alto. Meus queridos e queridas irmãs em Cristo, é simples, é fácil, é rápido mudarmos tudo aquilo que o mundo nos ensinou e agora eu estou ministrando para mim também? Não. Nós somos perfeitos? Não. O único perfeito foi Jesus Cristo. Ele não caiu nas tentações, ele não pecou. O que eu e você precisamos a partir do momento que vamos alcançando essa sabedoria, que é o princípio do livro de Provérbios? Nós precisamos tomar decisões, precisamos olhar esse capítulo e nos perguntar: somos mentirosos? Levantamos falsos testemunhos? Somos preguiçosos? Somos tolos? Estamos roubando pai? Estamos roubando mãe? O que estamos fazendo? Estamos zombando do Senhor ou estamos temendo? Estamos tendo uma entrega, uma renúncia, uma vida de falar: Senhor, aqui estão os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero ser uma pessoa diferente, Senhor. O que eu tenho que fazer? O Senhor sonda o nosso coração. Por isso que hoje Ele vai te trazer um constrangimento na palavra de Deus. Ele vai te convidar a um devocional profundo, você com Ele. E talvez você sinta vontade no seu coração de confessar os seus pecados com um líder, com um pastor, com alguém que caminha com você em oração. Ele vai te levar para um lugar de arrependimento, porque essa palavra ela exorta, ela arranca as vendas, ela nos leva para um lugar mais profundo, sem viver nesse relativismo, nesse sincretismo, nessa modernidade, nesse feminismo, nessa vida aonde meu corpo, minhas regras, posso fazer as mesmas coisas, essa igualdade que nos leva a um lugar profundo. Homens que estão sendo preguiçosos, dividindo contas com mulheres que não estão sendo provedores. Existe uma exortação para homens e para mulheres, para filhos. Existe uma exortação para esposos, existe uma exortação para esposas. Existe uma exortação muito poderosa, que é o convite à correção. Então receba essa palavra do Senhor, tenha um tempo com Ele. Arranque do seu coração tudo que o Espírito Santo vai trazer à tona e, de fato, entregue tudo aos pés da cruz. Se arrependa, se humilhe, confesse os seus pecados para que você possa mudar a direção, o rumo da sua vida. Amém? O Senhor é contigo, a paz que excede todo o entendimento está acessível.
basta você de fato entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo para que você possa aprender todos os dias um pouco mais. É por isso que eu me coloco aqui nesse canal como alguém que aprende a palavra do Senhor, que se permite ser discipulada, ser corrigida, ser alinhada, que confessa os pecados, que arrepende e que busca todos os dias a viver uma vida no caminho até que a obra se complete, até que todos esses pecados de fato saiam da minha vida e da vida da minha família. Em nome de Jesus eu creio na obra completa. O Senhor é contigo. Até amanhã e um excelente domingo.